Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Vamos ver hoje a seção 2.2, que é o escoamento do fluido em um conduto fechado, ok? Que é isso aqui, ó. Escoamento de um fluido num conduto fechado. Aqui no caso é a água sendo bombeada de um reservatório para outro reservatório superior. Vamos lá. Nas tubulações ocorre o que, pessoal? Perda de carga. Essa perda de carga ocorre devido à rugosidade do material da tubulação. Ocorre devido às camadas limites que influenciam o desenvolvimento da velocidade internamente. Depende da classificação dos condutos e também dos conceitos de raio hidráulico, né? Nós vamos ver aqui, todos os itens nós vamos estudar aqui. Vamos lá? A perda de carga. O que é a perda de carga? A perda de carga é uma dissipação de energia motivada pelo atrito entre a tubulação e o fluido que está escoando. Tá? Esse atrito é da parede interna da tubulação. Para calculá-la, devemos conhecer os parâmetros dimensionais e físicos do projeto proposto. Né? Precisamos saber, né, como é que a tubulação, o encaminhamento dela, o diâmetro dela, né? Se ela tem conexões, curvas, se ela tem registros, né? Qual é a pressão de entrada, qual é a velocidade de entrada, qual é a velocidade de saída, qual a pressão na saída. E esses são os parâmetros físicos e dimensionais do projeto. Aqui está um resumo, voltou todo aquilo que nós conversamos, né? Para a gente dar uma olhada geral, né? Novamente. A perda de carga é isso daí, ó. Dissipação de energia pelo atrito entre o fluido e a parede interna da tubulação. Para conhecê-la, para calculá-la, temos que conhecer os parâmetros dimensionais físicos do projeto proposto. Os condutos, né, os condutores, as tubulações, elas se dividem em escoamento livre, né, que quando o escoamento dentro da tubulação do conduto se dá pela gravidade. É um escoamento livre. E o escoamento forçado, ele se dá numa tubulação fechada sob uma máquina hidráulica que pode ser uma bomba, que é muito usado, né? Na hora que você vai recalcar a água da caixa d'água inferior para a caixa d'água superior. Tudo bem por aí? Estamos indo aí, razoáveis? Né? Então vamos lá, vamos continuar aí. Aí vamos partir para o conceito de raio e diâmetro hidráulico. O que seria esse conceito, pessoal? O raio hidráulico é definido como uma relação entre a área da seção transversal do conduto do tubo e o perímetro molhado. Né? Então, o raio hidráulico é uma relação entre a área do tubo e o perímetro molhado. Pô, o que é o perímetro molhado? Vamos ver aqui, ó, no slide anterior.
Ó, aqui está o perímetro molhado. Aqui está o perímetro molhado. Ok? Vamos continuar. Vamos fazer mais alguns cálculos sobre raio, diâmetro hidráulico para deixar isso bem evidente. Aí, por uma tubulação, um conduto de seção circular. A área, vocês sabem que é o quê? Πd ao quadrado, né? Diâmetro da tubulação, né? A área é essa daqui. E o perímetro, olha, como é um conduto fechado, o perímetro molhado é o mesmo que o perímetro da circunferência aqui, que delimita o conduto. Então, o perímetro é dado pela fórmula πd. Ah, então o que é o raio hidráulico? É a área, né? É essa área dividido por esse perímetro. Né? Então, essa área dividido por esse perímetro aí, que eu vou aí fazer, né? Que acaba dando isso, mas seria assim, ó. O raio hidráulico, a área é πd ao quadrado sobre 4, dividido pelo perímetro, que é πd. Desenvolvendo. O 4 que está na parte de cima vem aqui para baixo. Né? Então fica πd ao quadrado sobre 4 πd. O π. O π. O π corta com esse π. 1d que está embaixo corta com 1d que está em cima. E o resultado é esse daí. Vai ser, sobra 1d dividido por 4. Então, esse é o raio hidráulico para um conduto, para uma tubulação redonda, né? Um tubo redondo. Esse é o raio hidráulico. Tá? Ou pode ser R maiúsculo, como também pode ser o R minúsculo, tá, pessoal? Vocês vão ver os dois. É o diâmetro da tubulação dividido por 4. Por enquanto, tranquilo? Hã? Vamos nessa? Aí nós vemos o conceito, temos esse conceito aí, pessoal, de diâmetro hidráulico, que é o DH. O diâmetro hidráulico é definido como 4 vezes o raio hidráulico. São pesquisas empíricas que foram mostrando essas relações. Tá? Então, nós definimos diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes o raio hidráulico. Vamos anotando aí. Vamos lá, voltar na tubulação de seção circular. Para um condutor circular, né, nós não chegamos a essa conclusão aqui, ó. Nós não chegamos a essa conclusão aqui, que o raio hidráulico é o diâmetro dividido por 4. Por definição, o diâmetro hidráulico não é 4 vezes o raio hidráulico? Né? Aqui, ó, vimos aqui, ó. Por definição, o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Está aqui. Portanto, vamos substituir o raio hidráulico. Vamos pôr no lugar do raio hidráulico, vamos pôr d sobre 4. Na hora que você põe o d sobre 4, 4 divide por 4. Portanto, para esse tipo de conduto aqui, ó, circular, o diâmetro hidráulico
é o que? É igual ao raio hidráulico, é igual ao diâmetro. O diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro da tubulação, para esse caso de a tubulação de seção circular. Perfeito? Diâmetro hidráulico. Vamos lá. Aí nós temos uma tabela, né, que te dá a relação, né, em função da geometria, da tubulação, ele já te fornece essa tabela, ele já te fornece o raio hidráulico. Nós vimos que seção circular, o raio hidráulico é o diâmetro sobre 4, né? E que o diâmetro hidráulico para a seção circular é o diâmetro. Vamos lá. Se a tubulação for quadrada, o raio hidráulico vai ser o lado do quadrado dividido por 4. E o diâmetro hidráulico vai ser, né, exatamente o valor do lado. Você vê que a tubulação é quadrada, mas nós vamos usar o conceito de raio hidráulico por uma tubulação quadrada, né? Os estudos feitos mostraram que pode haver essa similaridade dimensional, né? A tubulação é quadrada, qual é o raio hidráulico? Mas o raio, não, o raio hidráulico é uma grandeza que independe da seção, né? Nós vamos determinar o raio hidráulico para uma seção. Para uma seção retangular de lados A e B. O raio hidráulico vai dar pelo produto dos lados dividido por 2 vezes a soma dos lados. E assim é o diâmetro hidráulico, a mesma coisa, né? E aqui tem a seção triangular, uma tubulação de seção transversal triangular. É uma tabela. Essa tabela aí, quem quiser, se cair alguma questão na prova, ela pode ser consultada sem problema nenhum, né? É uma tabela dada, né? Vamos lá. Qual é a área e o perímetro molhado? Qual a área, o perímetro molhado, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico de um conduto fechado retangular de área de seção transversal de lados A igual a 30 e B igual a 15. Retangular. Você vai lá aqui, ó. Retangular está aqui, ó, né? Retangular. Ele já deu. Então, o raio hidráulico vai ser quanto, pessoal? O raio A vezes B vai ser 30 vezes 15 dividido por 2 vezes 30 mais 15. E o diâmetro hidráulico? O diâmetro hidráulico vai ser igual a 2 vezes 30 vezes 15 dividido por 30 mais 15. Como o engenheiro tem que ter calculadora, eu vou fazer a continha aí. 30 vezes 15 igual dividido por 2 igual dividido por 30 mais 15 fecha igual a 5. Centímetros. Vou fazer a continha de novo, pessoal. 30 vezes 15 dividido por 2 dividido por
30 mais 15. 5. Aqui, ó. O de baixo, 2 vezes 30 vezes 15, dividido por 30 mais 15, 20. Você lembra por definição lá que o diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes o raio hidráulico. Aqui, ó, 20 é igual a 4 vezes 5, que dá 20. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá. Agora vamos falar sobre aquelas questões de camada limite, né? Epa, isso aqui não é uma cor boa aqui. A camada de limite. Através de placa plana, na placa plana e no conduto forçado. São duas situações. Introduziremos primeiramente o conceito de camada limite para uma placa plana. Aqui, ó, nós temos uma placa plana, né, metálica. Está vindo um fluido nessa direção aqui com essa velocidade V0. O fluido, ao encontrar a borda de ataque aqui da placa, o que acontece? Vocês lembram aqui? Quando as partículas do fluido em contato com a placa têm velocidade zero. Ó, tá tudo zero aqui, ó. Nós fizemos até um experimento na sala. E olha aqui, conforme avança, a placa vai influenciando nessa velocidade, sai do zero, né? Vai aumentando. Aqui é o fluido, a velocidade do fluido escoando para cá, até que ela atinja a mesma velocidade que a inicial aqui, até atingir a V0. E você nota que conforme o fluido vai andando para a direita, estava aqui embaixo, ó, a velocidade aqui vai afetando cada vez mais, né, a velocidade inicial do escoamento. Até que chega num ponto, e o que acontece? Chega no ponto, fica estável, né? Chega no ponto, fica estável a velocidade, né? Não altera, ela permanece esse regime aqui constante, né? E vai embora, né? Camada limite seria algo assim, né? Que começa aqui e vai para lá, certo? Então essa é a interferência na velocidade do fluido com a presença dessa placa plana aqui. Fazendo aquele traço lá, né? Fazendo aquele traço. Aqui, ó. Sai do zero. Aqui, ó, vai chegando. E aqui nós denominamos de camada limite. É a camada até que não se altera o perfil de velocidade, né? Você vê aqui está um perfil de velocidade. Aqui mudou novamente e aqui até que ele atinge esse equilíbrio, não muda mais. O fluido vai escoar para lá e esse perfil aqui vai permanecer constante. Né? Essa é uma camada limite. Aqui tem alteração nas velocidades internas aí do escoamento do fluido. Aqui, a camada limite, né? A camada limite, aqui é o fluido livre, a velocidade, nessa região, o fluido, ela está escoando com a velocidade que ele chegou aqui na hora que chega na borda de ataque, né? E conforme, né, vai avançando o fluido nessa direção aqui, a placa de aço vai, a chapa metálica vai
afetando o perfil de velocidade aqui inicial, até que ele permanece no equilíbrio, né? Até que vai lá e permanece no equilíbrio. E a espessura, né, essa espessura da camada limite, é uma função do número de Reynolds, do escoamento. Aqui está o número de Reynolds, né? Vocês lembram muito bem, né? É uma função do número de Reynolds, certo? Aqui é o x, né? Aqui é o x. É a distância até lá. E vai embora. E vai calculando o Reynolds dessas distâncias até a borda de ataque aqui. Então vamos lá. Enquanto aí nós chegamos num ponto de transição, que é um ponto crítico, né? Que é o ponto que acontece a transição, né, do regime laminar para o turbulento, né, com esse escoamento, sempre lembrando que tem a placa aqui. Quando começa essa transição aqui, que aqui vai o regime laminar, né, porque vai do zero, né, se está zero, um pouquinho de velocidade, você está ainda no laminar, né? Com velocidades maiores que o escoamento se torna turbulento. Então ela tem uma região aqui de escoamento laminar, né? A partir de uma determinada medida, de uma dimensão, começa a aparecer a camada limite turbulenta. E a camada limite laminar começa a diminuir. E esse comprimento crítico, x crítico, desse ponto de transição aqui, é dada por essa fórmula aqui, ó. 5 vezes 10 à quinta, multiplicado pela viscosidade dinâmica do fluido, dividido pela massa específica do fluido e pela velocidade de ataque que está a tubulação, que está o fluido, né? Velocidade do fluido. É uma fórmula, né? Vamos a outra observação aqui, ó. Para 5 vezes 10 à quinta, né? 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, para número de Reynolds menor que 500 mil, o regime de escoamento dentro da camada limite é laminar. Tá? Né? A camada limite é laminar. Ok? Então vamos lá. Desenvolvimento da camada limite agora vamos. Antes era uma chapa plana, agora nós estamos mais interessados no conduto fechado. Né? Então você tem um tanque aqui e o fluido está escoando livremente para lá. A gente percebe, bom, sempre o fluido que está em contato, as moléculas de fluido que estão em contato com a tubulação, a velocidade é zero. Né? Velocidade é zero. O fluido entra na tubulação e começa a escoar nesse sentido. O que acontece? O perfil de velocidade dele vai mudando, até que ele fica constante. Ó. Até que ele atinge, aqui no meio do escoamento, a velocidade máxima. Não é?
E quando ele, a partir do momento que o perfil de velocidade do fluido se mantém constante, a gente fala que o regime foi dinamicamente estabelecido. Tá? Antes, né, antes do regime ser dinamicamente estabelecido, nós temos um regime, um perfil de velocidades variando. Né? Enquanto o perfil de velocidades estiver variando, nós estamos aonde? Dentro do comprimento de entrada. Então, esse x barra aqui, ó, pessoal, é o comprimento de entrada, até quando o perfil de velocidade varia. Após o comprimento de entrada, o escoamento é dito como plenamente desenvolvido. Tudo certo aí? Hã? Vamos lá? Vai ficar melhor. Você vai ver. Então vamos lá. Como é que se calcula um comprimento de entrada, que é importante para a gente? Para o escoamento laminar, que vocês lembram muito bem, o número de Reynolds é menor que 2000, é dado por essa equação aqui. Né? Caso o escoamento seja turbulento, e vocês sabem que o número de Reynolds é acima de 2400, é essa outra equação aqui. E lembrando que esse x barra é o comprimento de entrada, é aquele trecho da entrada da tubulação em que o perfil de velocidade varia, até que ele esteja constante e nós dizemos que ele está uniformemente dinâmico, né? O escoamento na tubulação. Vamos a um outro conceito bastante importante, que é a rugosidade. A rugosidade é uma medida da aspereza da parede interna do conduto. Tá? E ou epsilon, tá? Vamos ver muito o epsilon. A parede interna, né? Não tem muito o que falar, vocês sabem, a aspereza. Aqui a textura, né? A ondulação, né? Essa é a ondulação. E aqui está a rugosidade, né? Nesse sentido, é a rugosidade. E os dois interferem no valor da rugosidade. Então, a rugosidade, né? A rugosidade influenciará no valor de perda de carga, como nós vamos ver aqui do escoamento, que depende do regime do escoamento em questão. Ah, qual regime do escoamento? Se ele for laminar ou se ele for turbulento. Vamos seguir. Consideraremos que a rugosidade seja uniforme, né? Mas na engenharia é assim mesmo, você tem que fazer algumas suposições para poder calcular as coisas. Seja uniforme e apresente uma distribuição uniforme, tanto em relação à sua altura, quanto em relação à sua distribuição. Né? Então vamos fazer
estabelecer uns critérios aí. E aqui nós temos, pessoal, uma tabela, né? Nós temos uma tabela que vai dar a rugosidade para os materiais que a gente aplica, né? Por exemplo, vamos falar uma coisa. Por que eu uso PVC? Porque é um material com baixíssima rugosidade. Por isso que eu uso na tubulação de hidráulica o PVC. Ele tem baixíssimo valor de rugosidade, a tua tubulação vai ter baixíssima perda de carga. Vai ter perda de carga, né? Mas vai ser menor. E aqui estão os valores em milímetros, tá? Nós vamos consultar essa tabela para a gente fazer nossas atividades. Aí nós vamos precisar, na hora que a gente for usar algumas outras tabelas, uns gráficos aí para frente, da rugosidade relativa. Como é que a gente calcula a rugosidade relativa? Né? A rugosidade relativa, né? Não vamos usar aí. A rugosidade relativa é dada pela fórmula. Por exemplo, o diâmetro hidráulico, que nós calculamos, né? Dividido pela rugosidade do material. Né? Ou, você vai ver que algumas tabelas é o contrário. Dá a rugosidade do material dividido pelo diâmetro hidráulico. Reforçando, se fosse um conduto fechado, redondo, circular, de diâmetro D, o diâmetro hidráulico é exatamente o diâmetro da tubulação. Só fazendo uma recordação, ok? Que a maioria dos nossos casos vai ser redondo, né? Vai ser um diâmetro redondo. Vamos entrar agora no conceito de perda de carga linear. Para calcularmos a perda de carga de um escoamento interno, né, tá lá, tubulação, né, às vezes o texto tem uma tubulação, né, e está escoando um fluido aqui, ó. Temos internamente, né? Temos primeiramente que entender que a perda de carga representa uma energia potencial cinética ou depressão, que é aquela questão da fórmula de Bernoulli que nós vimos lá, né? Então a perda de carga ela vai ser uma perda da energia potencial, vai afetar na energia potencial, vai afetar numa energia cinética ou de pressão, que é perdida ao longo do escoamento devido ao efeito do atrito, né? A tubulação tem sua rugosidade, o fluido escoa, vai batendo lá, vai perdendo energia, vai afetando as camadas de velocidade interna e vai perdendo energia, né? Ao longo do escoamento, devido ao efeito do atrito. Aí entrou o conceito do fator de atrito de Darcy. O fator de atrito de Darcy é função do conhecido número de Reynolds e é função da rugosidade relativa da parede interna do conduto. Né? Rugosidade relativa é o E sobre o diâmetro hidráulico. Ou diâmetro hidráulico sobre a rugosidade. Tá? Então, o fator de atrito que nós vamos usar o fator de atrito para calcular o quê?
a perda de carga. Então, e esse fator de atrito é a função do número de Reynolds que vocês sabem calcular já, e também da rugosidade que vocês já sabem calcular. É só isso, vamos em frente. E daí? Daí, Moody, né, um cientista, fez diversas medidas experimentais para uma grande faixa do número de Reynolds e uma grande faixa de rugosidade relativa para condutos circulares. Né? Diagrama de Moody. E criou aí esse gráfico aí. Né? Criou esse ábaco. Que você vai aqui, ó. Aqui a rugosidade relativa, aqui está E sobre D. Você vai calcular E dividido por D. A chalva, por exemplo, se deu esse valor aqui, ó, 0,02. Você acha a curva aqui, vem caminhando, né? Vamos pegar uma outra aqui, ó. Né? Você vem caminhando pela linha aqui. Aonde cruzar com o número de Reynolds que você achou, você calculou o número de Reynolds, está aqui a fórmula. Você calculou e entra aqui, ó. Determina aqui. Sobe, aonde cruzar as duas, ó, você vai para lá, você acha o fator de atrito. Certo? Que nesse caso aqui deu 0,0155, porque está na metade aqui. Aqui você tem 0,16, 17, 18, 19, 20. Né? 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,19, 0,02. Está na metade, aproximadamente, entre 0,15 e 0,016. Então, fica no meio 0,0155. Tá? Olha aqui no gráfico, ó, no ábaco, o seguinte. Se o escoamento for laminar, ele já fala, o fator de atrito é igual a 64 dividido pelo número de Reynolds que você calculou. Que é o que está falando aqui. Para escoamento laminar, o fator de atrito é função somente do número de Reynolds, como mostra a equação a seguir. Fator de atrito, 64 dividido por Reynolds. Beleza? Para escoamento turbulento, pessoal, Colebrook fez essa fórmula aqui para achar o fator de atrito. Mas você pode ver que é muito difícil, porque você tem desse lado o F, você tem após a igualdade o F, né? Então esse cálculo vai virar uma interação enorme. Então é melhor usar Moody, né? Do que usar essas equações aqui. Né? Aqui no texto nosso está lá da apostila chutarmos. Engenheiro não chuta, quem chuta é jogador de futebol. Engenheiro ele estima, né? Para estimarmos um bom valor inicial para f, podemos usar o diagrama de Moody, no qual devemos que para escoamento turbulento menor que 0,1. Uma alternativa, né, é usarmos a equação de Hallan, que dispensa a necessidade de interação. Essa fórmula aqui, ó, o F está desse lado aqui. Né? Não tem o F desse lado aqui.
Então já é mais fácil, mas mesmo assim, né? Vamos usar o Mood ainda, né? Tem essa outra opção também, ó, que é a forma de Blasius, né? Para escoamento turbulento em conduto liso, turbulento em conduto liso, podemos calcular o fator de atrito a partir da correlação de Blasius, que só vale, pessoal, ela só vale, essa correlação de Blasius, ela só vale para o número de Reynolds menor que 5 ali, 5 zeros, né? Se o Reynolds for menor que 500 mil, você pode vir aí nem usar o diagrama de Moody, né? Você vem aqui e coloca nessa fórmula aqui, ó. Você tem o número de Reynolds, né? Que você calculou, menor que 500 mil, coloca aqui e acabou. Já acha o fator de atrito direto, certo? Então essa é a correlação de Blasius. Válida, né? Pode ter alguma questão que pede lá, você vai lá e calcula, né, alguma atividade que deu abaixo de 500 mil e você, não quero usar o Moody, você vem aqui e usa a correlação de Blasius. Beleza. Tá indo bem aí, pessoal? Tranquilo? Espero que sim, né? Estamos longe, mas estamos juntos pelo YouTube. YouTube. Aqui, então, tem algumas atividades que vocês devem fazer, tá? A água escoa. A água escoa com velocidade de 4 metros por segundo através de um conduto fechado retangular de área de cisão transversal de lados A 10 centímetros, B 300 milímetros. Ó, já vê que tem um detalhezinho aí que deve ser observado. Calcule o número de Reynolds para esse escoamento. Dados da água, né? Essa é a viscosidade cinemática, né? Essa é a viscosidade cinemática. Lembrando que a viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica dividido pelo ρ. Ó, aqui, ó. Se ele te deu isso daqui, ó, se está dado isso, se você pegar e jogar aqui para baixo, o ρ, você tira daqui, isso daqui já vira o ni. Ni, tá? Já vira o ni. Então, a fórmula de Reynolds vai ficar só isso daqui. Também eu estou fazendo já a questão, né? Então, esse já é a fórmula de Reynolds, essa daqui, ó. Quando é dado a viscosidade cinemática. Calcule o número de Reynolds para esse escoamento, né? Dados da água, tal. O escoamento aqui, né? Aqui, lembrando, pessoal, né? O diâmetro hidráulico, né? Aqui, ó. Né? Certo? Façam e me mandam por e-mail, no e-mail que eu vou dar aí, né? Aqui tem uma outra questão. Em mecânica dos fluidos, a camada limite é a camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, né? Superfície delimitadora, fazendo-se sentir os efeitos difusivos e a dissipação de energia mecânica, né? Feito difusivos é toda essa difusão aqui. E a dissipação de energia, porque perde energia, a velocidade vai para zero para as moléculas junto à placa. Considere o escoamento do ar sobre uma placa plana.
Sabendo que o ar possui a uma temperatura de 20 graus, velocidade de 10 metros por segundo, calcule a distância crítica em que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento. Aqui a transição, começa a transição do regime laminar para o turbulento. Aqui, ó. Tá vindo aqui, tá subindo como laminar, de repente ele passa, ele deixa de ser laminar e vira turbulento. Calcule essa distância crítica em que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento, conforme mostra a figura abaixo. Dados do ar, né? Massa específica do ar e viscosidade dinâmica do ar. O X crítico é dado por essa fórmula aqui. Né? Você vê que tá. Você tem que checar. Tá tudo nas mesmas unidades? Tá tudo no Sistema Internacional de Unidades? Tá. Então, pessoal, é que eu falo para vocês. Vem aqui e coloca os valores nessa fórmula e calcula. Coloca o valor da fórmula e calcula. Aqui estão as alternativas que você deve assinalar. Ok? E a terceira questão é a perda de carga. A perda de carga representa uma conversão de energia mecânica em energia térmica. Né? Energia mecânica e calor, energia térmica, calor. Ou seja, uma energia potencial, cinética ou de pressão. Né? A energia mecânica é a energia potencial, cinética ou de pressão. Numa tubulação, a energia potencial é a altura que está a tubulação com relação ao nível, que nós vimos já. A cinética, ela é relacionada com a velocidade que está dentro da tubulação. E a de pressão é as forças de pressão que realizam um trabalho dentro de um tubo. Dentro de um tubo tem pressão. Essas forças de pressão realizam um trabalho. Então, a soma da energia potencial, cinética e de pressão, a gente chama de energia mecânica, que ao longo de um escoamento, essa energia mecânica é transformada em energia térmica em calor. Né? Vamos lá. Que é perdido ao longo do escoamento devido ao efeito do atrito. Considere que a água escoa com velocidade de 1 metro por segundo através de um conduto circular de diâmetro 0,1 metro. Né? Qual o fator de atrito aproximado desse escoamento? O conduto pode ser considerado como liso? Né? Então, você vai ter que calcular o número de Reynolds, né? É dado aqui dados da água, aqui, ó. De novo, foi dado a viscosidade cinemática, né? Poderia até escrever aqui, viu? Viscosidade. Aqui, unir é viscosidade cinemática. Cinemática. E aqui a viscosidade dinâmica. Dá uma checada. Vê se o número de Reynolds é maior ou menor a 10 à quinta. Né? 5 vezes 10 à quinta, né? Se for maior, você tem que ir no MUD. Se for menor, você pode usar a correlação de Blasius. Vocês vão me resolver essas questões e me mandar neste e-mail aqui, pessoal, para poder lançar, e essas questões vão valer 300 pontos. Nossa, minha letra tá ruim.
essas questões vão valer 300 pontos, né? Pessoal, vamos estudar, não vamos perder aula, não vamos perder semestre. Apesar da distância, estamos juntos aqui no YouTube. Vamos ver se a gente marca uma videoconferência pelo Skype para a gente estabelecer os nossos critérios de avaliação. Bons estudos para você. Sempre lembrando que engenheiro tem que saber. Falou, tchau.